Eric, por favor, faz um favor, traz um cabo PA desse para mim, só o cabo, banana aí. Irmãos, a paz do Senhor, nós queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de tomar a sua palavra. Eu falei com o pastor que o assunto é muito extenso, e mesmo dividindo em duas partes, eu não sei se vai ser a terça que vem, pastor? Vai ser na terça que vem a sequência? Não vai dar para entrar naqueles detalhes que tem ali na grande tribulação, é muita coisa, mas o principal, a ideia principal nós vamos trazer para os irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, um versículo bem conhecido, versículo 1, 3 e 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É isso que está escrito na sua Bíblia? Trabalhosos? Desculpa, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Eu estou com a versão do Testemunho de Jeová aqui. 2 Timóteo 3 e 1. Desculpe, irmão. Para ver se vocês estão atentos. Está todo mundo atento aí. Né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem alguém com alguma versão escrito alguma coisa diferente aí? Dias difíceis. O difíceis está mais próximo do original. O original está escrito kairoi, kalepoi, que significa tempo de dificuldade, dificuldade de fazer alguma coisa, difícil de suportar, problemático, perigoso, duro, feroz e selvagem. Então, quando a gente vê que são dias trabalhosos, dá a impressão que a gente vai ter que trabalhar muito. Mas, na realidade, Paulo está ensinando a Timóteo aqui que serão dias, nós vamos viver numa selva, dia de ferocidade. E não é isso que está acontecendo, irmãos? Olha, a filha do nosso pastor foi assaltada mais uma vez. E ninguém está livre disso não. A gente sai daqui para a esquina, daqui para casa, da casa para o supermercado, e ser abordado, porque nós estamos vivendo dias difíceis. No domingo de manhã do carnaval, nós tivemos a oportunidade de falar alguma coisa aqui sobre, foi arrebatamento? Não, foi arrebatamento? Foi arrebatamento, era arrebatamento e as bodas, né? Foi arrebatamento, falei mais sobre o arrebatamento, e eu procurei trazer para os irmãos uma sequência de fatos básicos que vão acontecer no final dos tempos. Nós estamos vivendo nos últimos dias, no princípio das dores. Esse tempo que nós estamos vivendo, pela Bíblia, pela nossa interpretação, pela nossa escola de interpretação, que a nossa escola de interpretação é chamada escola pré-tribulacionista. Nós acreditamos que seremos arrebatados antes da tribulação. Nós vamos falar alguma coisa daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem, qual é a primeira coisa que vai acontecer daqui para frente? É o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja for arrebatada, o que vai acontecer no céu? Primeira coisa é o tribunal de Cristo. Vão acontecer 3 coisas com você e comigo, né? Eu também estou nessa. Tribunal, o casamento, e todo casamento que se preza tem festa. E quem serão os convidados para a festa? A noiva é a igreja. Quem são os convidados? Abraão, Isaac, Jacó, João. Lembra que João falou que
O amigo do noivo fica feliz enquanto o noivo está na terra. Você lembra? Ele é um amigo do noivo, ele vai estar lá na festa. Ele é convidado. Agora a noiva somos nós. Enquanto estamos lá na bênção, aqui na terra estará acontecendo a chamada grande tribulação. Serão 7 anos. Só um detalhe. Depois que a gente for arrebatado, irmãos, o conceito de espaço e de tempo para nós acabou. Nós vamos viver em uma outra dimensão. Você não vai ficar lá contando o relógio. Ih, rapaz, falta 2 meses para a gente voltar. Acabou, não tem mais. Nós estamos na eternidade, irmãos. Você se lembra aqui que Pedro falou? Para Deus, 1000 anos é a mesma coisa que um dia 1000 anos. Ninguém vai ficar olhando o relógio, não vai ter relógio. Você vai viver em outra dimensão. Nós vamos viver uma vida de gozo. Essa é a promessa do Senhor. Mas infelizmente aqui na terra estarão passando pela grande tribulação. Serão 7 anos. E nesses 7 anos será dividido em 2. Primeira fase e a segunda fase. Depois da grande tribulação, o que vai acontecer? Jesus volta, certo? Volta e com ele volta a igreja. Ele vai vir, só isso aqui, obrigado. Ele vai vir de forma visível, todo olho o verá. É nessa hora que todo olho verá. Quando Jesus vier para arrebatar a igreja, ninguém vai ver, porque ele vai estar lá nas nuvens, vai ser de forma invisível. Entenderam? Então terminou lá as bodas, vai terminar aqui a grande tribulação, vai acontecer uma batalha, chamada a Batalha do Armagedon. Todas as nações vão se voltar contra Israel nesse período final da grande tribulação, são 3 anos e meio final, né? Nós vamos explicar cada um desses, só para você ter mais ou menos ideia. Então, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, casamento, festa. Aqui na terra, nesse mesmo período, estará acontecendo a grande tribulação dividida em 2 partes. Acabou a grande tribulação, começa a batalha do Armagedon, porque todas as nações vão se voltar contra Israel. Jesus vai vencer, junto com a igreja, nós vamos vencer. Israel vai reconhecer a Jesus como Messias, vai se cumprir Zacarias capítulo 12. Então eles vão clamar como quem clama por um unigênito, eles vão reconhecer, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Messias. Satanás vai ser preso, 1000 anos, e nesses 1000 anos será chamado milênio. A igreja vai estar reinando com Cristo aqui na terra. Haverá morte, sim, haverá salvação também, haverá salvação na grande tribulação também. Terminado o milênio, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto, vai enganar por algum tempo algumas pessoas, mas vai ser preso, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo e enxofre. E depois virá o juízo final, quando todos aqueles que morreram sem Cristo, sem salvação, vão comparecer diante do tribunal chamado trono branco, e todos vão ter que confessar tudo aquilo que fizeram diante de Deus. Apocalipse capítulo 20 diz lá: e foram abertos livros e livros, e aqueles que não foram achados no livro da vida serão lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E depois vem o estado eterno, que é que o nosso pastor vai falar depois o que é o estado eterno. O que nós vamos fazer no céu depois, mano? O pastor vai falar para você o que você vai fazer no céu depois. Isso é a matéria dele. Mas vamos falar da grande tribulação. O livro do Apocalipse está dividido em 3 partes distintas. Lá em Apocalipse 1,19 diz assim: escreve as coisas que tens visto. Tens visto, então é o que passou. As coisas que são, as coisas presentes, e as que depois destas hão de acontecer. Então o Apocalipse fala de eventos passados, presente e futuro. Tudo bem até aí? Estão entendendo? Tá bem? Não é pregação não, mas é aula. Se tiver alguém com alguma dúvida, pode interromper, tá? Desde que seja dentro do assunto aqui, vai ser benção. A igreja é a grande tribulação. Nós falamos então que existe basicamente 3 correntes teológicas ou escolas de interpretação do livro de Apocalipse, ou da escatologia. A escatologia é a doutrina das últimas coisas, vem da palavra eschatos, né? Do grego, últimas coisas. Então, existe o pré-tribulacionismo, que é essa corrente nossa que nós seguimos, a Assembleia de Deus segue, a maioria das igrejas segue essa. Ensina que o arrebatamento da igreja, tanto os santos vivos quanto os mortos, ocorrerá antes do período de 7 anos da tribulação.
Depois nós vamos falar dos versículos que nos dão essa segurança, que ratificam, que confirmam isso. Existe uma outra escola chamada mesotribulacionista. A visão do arrebatamento mesotribulacionista defende que o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio dos 7 anos. Quer dizer, porque a grande tribulação serão 7 anos. E esses 7 anos, eles são divididos em 3 anos e meio de aparente paz, e depois 3 anos e meio, quando o anticristo vai se revelar como o Messias, o falso Messias. Israel vai reativar o templo e ele vai se assentar no templo dizendo que é Deus. Aí o judeu vai falar assim: não, você não é nosso Deus não, sai fora. Vai requerer adoração, falando não. Aí que eles vão reconhecer então que eles foram enganados, né? E aí por isso que eles vão ser perseguidos, e no final desses 3 anos e meio vai haver a perseguição final e a batalha do Armagedon. Então, essa mesotribulacionismo, eles acreditam então que a igreja vai ser arrebatada no final desses 3 anos e meio da primeira fase, né? Depois vem a outra corrente chamada pós-tribulacionismo. Ensina que o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus são facetas diferentes de um único evento. Agora é impossível, né, irmãos, a gente ser arrebatado e as bodas. E onde é que ficam as bodas? Se você conhece a Bíblia, conhece a sequência dos eventos, não tem cabimento esse pós-tribulacionismo aqui, porque a igreja, nós não vamos passar pela tribulação, pelos versículos que nós vamos ver daqui a pouco, né? Porque nós tem que haver o tribunal de Cristo, tem que haver o casamento, tem que haver a festa, que são aquelas bodas. São aquelas bodas lá das parábolas que Jesus falou, principalmente de Mateus capítulo 21, né? No finalzinho nós vamos falar também sobre ela. Então, basicamente, pré-tribulacionismo é o que nós acreditamos. Mesotribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois dos primeiros 3 anos e meio. E tem os pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Inclusive o Testemunho de Jeová diz que nós já estamos na grande tribulação. Pobre deles, né? Pensa que essa moleza, o negócio vai ser brabo. Agora, o que é a grande tribulação? Quais são os eventos que marcam a grande tribulação? Os eventos principais que marcam a grande tribulação, bota aí, Alex, pode passar. Vendo ali a catástrofe, né? Pode passar, Alex. O que marca os eventos da grande tribulação são 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos e 7 cálices. Nós vamos falar um por um desses aqui. Primeiro, 7 selos. O que é um selo? O que é um selo? Vocês estão vendo uma carta que João viu, devia ser mais ou menos parecida com aquela. Hoje não existe mais, mas eu ainda peguei na marinha, você viu a marinha, né? E tinha um bastãozinho que você derretia para lacrar. Não sei se o Joel se lembra. E tinha um selo de ferro que quando você derretia, que era tipo um plástico que você derretia no papel e botava aquele selo, né? E marcava. Antigamente era assim. E lacrava. E uma vez quebrado aquilo já era, não tinha como emendar mais. E é interessante que quando João vê isso, uma voz no céu diz assim: quem é digno de abrir os 7 selos? Ninguém era digno. E ele começou a chorar muito. Mas aí um ancião começou a gritar: não precisa chorar, porque o leão da tribo de Judá, ele morreu e ele venceu para abrir os 7 selos. Agora esses 7 selos, eles vão dar início aos juízos de Deus. Agora, para que serve o selo? Quando a gente vai no cartório, tem que reconhecer uma firma. Você já percebeu que eles colam um selinho brilhante assim, holográfico? Só tem validade com aquele selinho. Então o selo, ele dá valor, ele dá autoridade ao documento. Então esses selos, eles dão autoridade ao documento. Fala também de 7 trombetas. Trombetas fala de juízos de Deus. 7 anjos falam de agentes da ira de Deus. E fala de 7 cálices, que são julgamentos de Deus, tá? Mateus 24, 21 diz: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais.
O que significa tribulação? A palavra tribulação, etimologicamente, no sentido da palavra, significa cumprir com força. Alguém já tomou caldo de cana? Feito naquela máquina na hora? Tribulação é aquilo. Quando bota a cana na moenda, ela está passando por uma tribulação. Esse é o sentido de tribulação. Agora, Deus nos livre de passar por essa moenda, né? Nós não vamos passar, nós estamos sofrendo aqui o princípio das dores, mas o Senhor é fiel, Ele não vai deixar a igreja passar por essa tribulação. E a igreja, na grande tribulação, ela é chamada na Bíblia como o dia do Senhor, o qual Deus entrará em juízo com o mundo altivo, rebelde e impenitente, que não ouviram e nem obedecem à palavra de Deus. Isaías 13, 9, de 9 a 11, e Malaquias 4, 1. Vai ser uma época de aflição sem precedente na história. Alguém pode dizer, já passei por período difícil, para mim vou tirar de letra. Meu filho, não vai. Nunca houve período como vai haver na grande tribulação. A Bíblia disse isso. Era chamada também um tempo de angústia, Daniel 12, versículo 1. A grande tribulação também na Bíblia, ela é chamada de dia do Senhor, Sofonias 1,14, ira do Cordeiro, Apocalipse 6,16, última semana de Daniel, está lá em Daniel 9, 24 a 27, tempo de angústia de Jacó, Jeremias 37 e Sofonias 1,15, ira futura, 1 Tessalonicenses 1,10, 5, 9 e Apocalipse 6, 16, 17. Depois eu posso deixar essa apostila aqui para os irmãos tirar uma cópia, tá? Tempo de destruição, 1 Tessalonicenses 5,3, tempo de eclipse, escuridão, Isaías 24, 10, tempo de castigo, Ezequiel 20, 37, tempo de choro e pranto, Amós 5, 16, tempo de aflição, Mateus 24, 21, e dilúvio de açoites, Isaías 28, 15 a 18. A grande tribulação terá uma duração de 7 anos. Ela é dividida em duas fases, nós falamos. São 3 anos e meio de aparente paz, né? O Alex passa, está vendo ali o selo, trombeta e cálice. Agora quem vai derramar cálice são os agentes da ira de Deus, que são os anjos, são 7 anjos também. Pode passar, Alex. Ali estão os eventos, né? Pode passar. Quem é o anticristo? Olha lá. Esse anticristo, nós vamos falar com mais propriedade mais na frente, só para você, a primeira apresentação dele. Muitos se apresentaram e já foram nominados por anticristo na história. Napoleão Bonaparte, Hitler, o Stalin, que foi um precursor lá do comunismo, né? O próprio comunismo já foi dito como anticristo, o próprio movimento do comunista, né? É o PT, é isso aí mesmo, o pessoal do PT, que gosta do comunismo, né? Mas eles não eram anticristo. O espírito do anticristo, ele já está na terra, porque o anticristo, ele vai ser um homem, e provavelmente deve ser judeu, porque ele vai se assentar no trono. Ninguém poderia se assentar no trono como Messias, se não fosse um judeu. Não, provavelmente será judeu. Ninguém sabe quem ele é. Agora, o espírito do anticristo, irmãos, ele já está na terra há muito tempo. Porque o espírito do anticristo é o próprio Satanás. É ele que impele os homens a fazerem a maldade. Foi ele que impeliu Hitler, que impeliu o partido nazi, né, partido nacionalista lá, alemão, a perseguir os judeus, não só os judeus, mas também aos maçons, aos testemunhas de Jeová, aos ciganos, homossexuais. Eles perseguiam um monte de gente, mas principalmente foram aproximadamente 6 milhões de judeus que foram mortos, massacrados por esse espírito de anticristo, né? Agora, quem é essa pessoa? Ele vai ser um gênio intelectual, está lá em Daniel 7,20. Também vai ser um gênio da oratória, porque ele fala de uma maneira que ninguém pode contestar. Ele tem argumento naquilo que ele fala, Daniel 7,20. Ele vai ser um gênio da política, ele vai manobrar todo mundo,
todos os sistemas políticos do mundo. Ele vai ser um gênio do comércio, porque ele vai trazer solução comercial e econômica para o mundo. Ele é um excelente administrador. Ele é, a Bíblia diz que ele é, né? Ele vai ser um gênio militar. Está lá em Daniel 8, 24. Ele vai ser um gênio em administração, Apocalipse 13, de 1 a 2. E ele vai ser um gênio religioso, 2 Tessalonicenses 2, 4. Então veja, num homem só estão concentradas todas estas qualidades. Eu não sei se vocês ouviram falar, leram, mas o Papa Francisco já fez um comentário de que o mundo aguarda a manifestação de um homem que venha trazer solução para os problemas. Olha aí, o Papa, hein? Mas vai acontecer. A segunda fase então termina com essa falsa paz, e nos 3 anos e meio que faltam para completar os 7 anos, são 3 anos e meio de juízo, onde Jeová irá derramar as pragas do Apocalipse. Foi a irmã Gisele, né, perguntou, aquele pessoal que diz que montes caia sobre nós, são esses que vão estar na grande tribulação, que não foram da igreja, que não foram arrebatados, aqueles que receberam o sinal da besta também, porque os que não receberam o sinal da besta, eles vão ser salvos, e eles vão ressuscitar também, e eles vão vir reinar no milênio com Cristo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, eles são os últimos que vão ser arrebatados, esses aí, os que foram salvos na grande tribulação, são aqueles que estão com as palmas na mão, estavam debaixo do trono, e o João pergunta, quem são esses? Que vem da grande, quem são esses que estão com as palmas, com a veste branca e com as palmas na mão? Alguém diz, esses são aqueles que não receberam o sinal da besta e vieram da grande tribulação, eles morreram entregando a sua própria vida. São aqueles que faziam parte da igreja, mas eram relapsos, né? Jesus voltou e ele chegou em casa, cadê minha mãe? Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Vai na igreja, cadê o pessoal? Aí só tá o pessoal que brincava também na igreja, né? Porque vai ter muita gente que não vai, infelizmente, né? Mas o que vai acontecer? Abrindo parênteses, me lembrei. Alguém disse, irmão, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado da igreja. É impossível o Espírito Santo ser tirado do mundo, desculpe. O Espírito Santo, ele é Deus. E ele é onipresente. Onde quer que a gente for, ele está presente. É o Salmo 139, né? Que diz, para onde eu vou fugir da presença do Senhor? Para onde fugirei da sua face? Não tem para onde fugir do Senhor. Até se você fizer lá no inferno uma caminha, lá ele está. Porque ele domina todas as coisas. Inclusive o bem e o mal. Não existe mal em Deus, mas é Ele que controla o bem e o mal. O inimigo não pode fazer o mal sem autorização de Deus. Vê lá em Jó. Faça, mas não faça isso. Faça, mas vá até aqui só, não passe daqui. Então o bem e o mal estão nas mãos de Deus, sob o controle dele. Agora, o mal não tem origem em Deus. Vocês estão entendendo? O mal não tem origem em Deus. Agora, Deus controla o bem e o mal. A grande tribulação terá uma duração de 7 anos, com base nas referências de Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo, isso aqui é o anticristo. E destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, grava aí, um tempo e tempos, então dá a ideia de serem 2 tempos e metade de um tempo, então dá 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo. Se você considerar o tempos, quando sendo 2 tempos, não vai dar 3 tempos e meio? Então são 3 anos e meio, vai ser a hora que ele vai se manifestar. Daniel 9, 27, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Aqui semana tem também a ideia de 7 anos. Então vocês têm que prestar atenção, que às vezes é mencionado tempos, e quando vai falar desse tempo final, é falado também semana. Aqui em Daniel 9, 27, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Essa 1 semana são 7 anos. Entenderam?
E na metade da semana, olha aí, se você pegar 7 e dividir por 2, dá quanto? 3,5. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando o raciocínio? Daniel 9:27. Então, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Então, é a hora que ele vai se manifestar. Então, passados 3 anos e meio de aparente paz, os 3 anos e meio finais, é a hora que ele vai se manifestar, né? Vai se cumprir Apocalipse 12:6. Você já leu no Apocalipse, já viram aquela mulher de Apocalipse 12, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Você sabe quantos são 1260 dias? Divide por 365, dá quanto aí? Não, vai dividindo por semanas, né? Não, é 365. Vai dar 7... Fez a conta aí? Vai dar 7 anos. 7 anos. Mesma coisa. Há um conflito com relação a essa mulher de Apocalipse 12. Existe corrente teológica que acredita que essa mulher seja Israel. E existe outra corrente que diz que essa mulher é a igreja. Mas isso aqui, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que não tem nada a ver com... Vocês estão vendo que é complicado, né? Mas a maioria das pessoas acreditam que seja Israel, que vai ser na hora que eles vão estar sendo perseguidos e vai fugir para o deserto. Então, 1260 dias, 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, né? É a mesma medida. Tem que ser a mesma medida. Se a gente fizer, vai dar... Alguém pode fazer aí, por favor? 40 e... Vê se dá... Multiplica 365. São 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Então, 1260 dias, 42 meses, tempo, metade, 2 tempos, são 3 anos e meio. Ainda falando sobre o anticristo. O anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Porque já o ministério da injustiça opera. Isso, Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás. Já estava operando esse espírito da injustiça. Nós não dissemos aqui que o espírito do anticristo já está na terra. O espírito do anticristo é o próprio Satanás, né? Agora, este homem que vai ser chamado, que está lá em Apocalipse capítulo 13, lá fala da besta que saiu do mar, e fala da besta que saiu da terra. A besta que saiu do mar é o anticristo, e a besta que saiu da terra é o falso profeta, porque o falso profeta vai fazer milagres, e vai erigir uma estátua, e todos vão ter que adorar essa estátua. Então, essas duas bestas, por que a Bíblia fala de besta? Besta. A besta é aquele animal que só olha para baixo. Besta não olha para cima. Besta só está fixada nas coisas da terra. Por isso que é besta. Estão entendendo? É besta. Não é porque é besta que vai ser a figura de um jumento. Eu achava que era isso quando eu estava começando na igreja. É uma besta. Será que é um jumento? Não. A Bíblia, o livro do Apocalipse é um livro figurado, né? Nós temos ali figuras, temos sombras, temos tipos, tem um monte de coisa ali, então a gente tem que tomar cuidado. Mas aprendemos também que a primeira interpretação que se faz da Bíblia é a literal, e depois a gente vai vendo onde aplica, onde é um simbolismo, onde é uma alegoria, né? Onde é um tipo, enfim. Então, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12 diz assim: porque já o ministério da injustiça opera, da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ora, confirmando o que eu falei para os irmãos, que nós não vamos passar pela grande tribulação, está dizendo aqui, somente há um que agora o retém. Retém quem? Esse mistério da injustiça. Então tem alguma coisa que está impedindo esse mistério da injustiça de operar, que é o anticristo. Quem é? A igreja. Agora, a partir do momento que a igreja for tirada, irmã, segura, hein? Segura. Bom, nós não vamos estar aqui, eu não quero nem saber o que está acontecendo.
mas o negócio vai ser feio. E então será revelado, olha aqui, está na sequência, Tessalonicenses, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tem um versículo em Provérbios, se a memória não me falha, no Provérbios capítulo 16, eu não lembro o versículo, eu lembro a rua, mas não lembro o número da casa. É Provérbios 16, que diz assim: Deus fez todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia do juízo. Esse versículo é perigoso, hein? Mas a gente percebe aqui, que Deus enviou esse anticristo aqui, para induzir o povo mesmo ao erro. Agora, quem é que vai ser induzido ao erro? Aqueles que já são deles, irmãos. Aqueles que não querem nada com Deus. Aqueles que blasfemam de mim e de você. Aqueles que chamam a gente de quadrado, de bitolado. Aqueles que dizem que a nossa escolha de servir o Evangelho foi um desperdício. São esses. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Ezequiel também diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa. Mas infelizmente, tem pessoas que preferem viver nessa aparente satisfação carnal. Olha só, esse fiozinho aqui é bem pequeno, mas serve bem de exemplo. Faz de conta que esse fio fosse lá para a minha esquerda e nunca mais chegasse o final dele. Por acaso isso aqui tem fim, mas vamos dizer que fosse infinito. Irmãos, a nossa vida é só essa pontinha prateada aqui. Imagina esse fio aqui indo até nunca mais você vai ver o final dele. E a gente vive a vida projetando só para esse pouquinho aqui, a saber que tem tudo isso lá na eternidade, ó. Olha aqui, ó. Aí, Jamantino, tá bom para tu? Aí, faz de conta que não acabar, vai. Tô puxando. Mas a gente fica preocupado. Aí eu nasci, tô aqui, maravilha. Aí eu me esforço para fazer minha faculdade. Fez a faculdade, consegui. Ai, que loucura, eu preciso fazer. Agora arrumar um bom emprego. Tá aqui nessa pontinha ainda. Aí ele vende a alma pro capeta para conseguir alguma coisa, ser alguma coisa. E ele esquece, irmão, que ele vai morrer, acabou tudo. E ele vai ter que dar conta disso aqui tudo, para Deus, ó. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Não vale a pena, irmãos, não vale a pena. Vamos viver essa vida que o Senhor nos deu. É um pouquinho de tempo só. Que seja, alguns chegam a 60, 70, 80, alguns chegam até a 90, né? Nosso irmão Carreiro aí e outros. Mas a Bíblia diz que passar disso aí é cansaço e enfado. Foi eu que disse, não, a Bíblia que diz. Eu já estou com 52, já estou no bico do corvo quase, né? Mas irmãos, olha aqui, isso aqui não é nada por uma vida eterna que tem nos aguardando. Vale a pena ser fiel nesse pouquinho aqui, irmãos, para ter uma vida eterna de bênção na presença do Senhor. Coisa linda, né? Daniel 11, 36, 39. Este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo Deus. Olha só, irmãos. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Sabe contra quem ele vai falar coisas espantosas? Contra o nosso Deus. Esse aqui é o anticristo. E será próspero, ele, o anticristo, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus dos pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Alguns dizem que esse não terá amor pelas mulheres, a respeito ao amor das mulheres. Alguns dizem que ele vai ser homossexual.
Mas nós não temos base bíblica para falar, só temos esse versículo aqui. Precisava fazer assim uma interpretação, né, no original, para ver o que ele queria dizer naquela época, o que essa palavra significava naquela época, né, uma hermenêutica responsável. Mas alguns dizem que ele joga no time de lá. Então Israel vai fazer acordo. A primeira fase da grande tribulação, nós falamos, são aqueles 3 anos e meio de aparente paz. Daniel 9:27, Israel fará acordo com o anticristo por 7 anos. João 5:43, Jesus falou que ia acontecer isso. Olha o que ele disse: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Se outro vier no seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. Quem é esse outro que vai vir no seu próprio nome? É o próprio anticristo. Isaías 28, versículo 15 a 18 diz: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite. Dilúvio do açoite é uma metáfora da grande tribulação. Esse dilúvio do açoite, irmão, dilúvio já é ruim, só perguntar para Noé lá o que aconteceu. Agora, dilúvio do açoite, já imaginou? Dilúvio já não presta. Agora imagina no meio do dilúvio, açoite, grande tribulação. Israel, então grava aí o que na primeira fase da grande tribulação: Israel terá pleno domínio de Jerusalém, né? 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, Daniel 9:24, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. E Israel vai restaurar o templo, sabia? Sabe aquele templo lá? Sabe aquelas ofertas que se faziam na época do tabernáculo, na época do templo de Salomão, se lembram? Eles vão restaurar o templo. Eu não vi, eu já ouvi falar que o material já está pronto lá, e diz que em 3 dias é tudo pré-montado, eles conseguem montar. Israel é tremendo, né, irmão? Eles conseguem pousar avião isso aí eu vi. Eles têm um aeroporto secreto que fica no meio das montanhas, ninguém imaginava. E o avião, para pousar nesse aeroporto, ele tem que entrar de lado na fresta das rochas da montanha. E os pilotos são treinados para isso. Ele passa nas frestas, acerta e pousa. É esse povo aí, né? É esse que Deus chamou a gente para orar pela paz em Jerusalém, né? Você quer bênção para a sua vida? Não amaldiçoa judeu não, hein? O que Deus falou para Abraão? Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você quer ser abençoado? Vamos orar para aquele povo lá, o palestino também, né? Mas ora por Israel, para que Deus abençoe aquele povo. Então a primeira coisa na aliança: Israel terá pleno domínio de Jerusalém. Segunda, Israel fará acordo com o anticristo por 7 anos, Daniel 9:27. Terceiro, Israel irá construir o templo derrubado por Roma, 2 Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é que vai querer se assentar? O anticristo. Vê que o templo foi restaurado. Isso aqui é Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, né? Está dando essa. 2 Tessalonicenses 2:4. Quarta coisa que vai acontecer na primeira fase da grande tribulação: o livro com os 7 selos serão abertos. Apocalipse 5:1-14. Quinta coisa: as 2 testemunhas darão as suas profecias. São 2 testemunhas que vão pregar durante a grande tribulação. O que elas vão pregar? Alguém pode se arriscar aí? Mas a igreja já foi arrebatada. O que eles vão pregar? Alguém se arrisca? O que eles vão pregar? Arrependimento. Vai haver salvação na grande tribulação, irmãos. Porque ainda ninguém recebeu o sinal da besta aqui. O sinal da besta é lá em Apocalipse capítulo 13.
Vai ser na segunda fase da grande tribulação que vai se receber o sinal da besta, ou não, né? Quem receber vai poder comprar, vender, viajar para Paris, para Londres, vai para onde quiser, porque tem um sinal da besta. Ele vai chegar lá na frente, vai encher o carrinho, vai ser assim. Agora, aqueles que reconheceram, não, eu sei que eu sou um camarada que vivi todo errado, um evangelho fajuto, eu vivi esse evangelho, eu era um crente fajuto, falso, mentiroso, mas eu sei que a igreja foi arrebatada, eu fiquei, mas eu não vou receber o sinal dessa besta, porque eu creio que Jesus é o Salvador. Ah, tu não vai receber sinal não? Não, então vem cá, bota a cabeça aí, Shop! Decapitado. Vai ser a modalidade preferida do anticristo, é cortar a cabeça decapitado. Olha o Estado Islâmico aí! Eles gostam de cortar a cabeça. É um espírito. Vocês percebem que é um espírito do anticristo que está rondando, irmãos? Está aí. Só não vê quem não quer. Então, eles vão pregar salvação. Aí vem a segunda fase, a segunda parte da grande tribulação. Israel é invadida pelo anticristo, Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. São 3 anos e meio, Apocalipse 12 e 6. O anticristo, na segunda fase também, se assentará no templo exigindo adoração. Olha o que diz Isaías 28, 15 a 18. Fizemos aliança com a morte e com o inferno, fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, as águas cobrirão o esconderijo, e a vossa aliança com a morte se anulará. Olha, Deus vai anular a aliança que Israel fez com o anticristo, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisado. O Senhor vai neutralizar até esse pacto que Satanás fez com Israel, né? Outra coisa que vai acontecer na segunda fase da grande tribulação: as duas bestas, o anticristo, é a besta que saiu do mar, que vai ter poder político, e o falso profeta, que é a besta que saiu da terra, terá poder espiritual e fará milagres. Vai ser lançada as 7 pragas, vai ter a batalha do Armagedon, o espírito do demônio controlará os reis da terra. Os reis do Oriente marcham rumo a Israel, porque Israel não vai aceitar mais o pacto com o anticristo. O anticristo vai reunir todas as nações, falar assim: olha, reúnam-se todos aqui, porque nós vamos massacrar Israel, porque eles não querem pacto conosco. Veja só, de todas as nações da terra, só Israel vai se levantar contra, e aqueles também que não receberem, não vão receber o sinal da besta, né? Que é o número 666. Não quer dizer que o camarada vai receber o número 666 na mão e na testa, não. Há quem diga que seja um microchip, né? Pode ser. Em alguns países, para você ter um cachorrinho, um gato, um animal, um pet, né? Um animal de estimação, tem que ter o chip. Aqui no Brasil já tem. E ali vai estar registrado a vacina que ele tomou, o nome dele, quem é o dono, onde é que mora, porque se perder, eles vão na orelhinha lá e passam. A Dilma, recentemente, fez um pronunciamento que ela quer resumir todos os documentos num só. Quem viu, viu, né? Só que não é ainda para botar chip em ninguém, vai ser um documento com um microchip, que vai estar ali o passaporte, vai estar a carteira de motorista, vai ter o CPF, vai ter identidade, carteira de saúde, e depois mais para frente, isso já é tudo uma preparação, eles vão colocar até o INSS, Bolsa Família, só vai receber quem tiver o sinalzinho da besta, mas a igreja não vai estar mais aqui, né? Nós acreditamos que isso aqui vai ser na segunda fase da grande tribulação,
A nossa Bolsa Família Eterna vai ser com o Senhor, irmão. Não se iluda com essas coisas daqui da terra, não. Então os reis do Oriente marcham rumo a Israel. Vai ter uma chuva de meteoro de tanto um talento que vai, de mais ou menos 34 quilos, Apocalipse 16, 21 e Mateus 24, 29. Vão ser soadas as 7 trombetas do juízo de Deus. E, por último, a volta de Cristo com os seus santos para livrar Israel. Tem vários versículos aqui, Apocalipse 19, 11. Apocalipse 19 é lindo, né? Quando João, eis que vejo os céus abertos e vejo um cavalo branco que está sentado sobre ele, tem um nome escrito fiel e verdadeiro, né? E acompanham a ele, quem que acompanha ele? O exército do céu também vestidos de branco. Quem são esses, irmão? São os anjos. Somos nós, irmãos. Nós vamos estar voltando com ele, viu? Nós vamos estar voltando com o Senhor. Quando vai ser o início da grande tribulação? Vai ser a chamada última semana de Daniel, né? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Lembre-se, essa aqui, nesse caso aqui, a semana são 7 anos. Por uma semana. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. Que sacrifício? Lembra que nós falamos que Israel já vai estar sacrificando animais de novo no templo? Eles vão estar sacrificando cordeiro, cabrito, pombinha lá, vai voltar a lei, eles seguem a lei, né? E assim como foi naquela visão de Daniel, Alex, você teve um transmimento de pensação aí. Você se lembra das visões, primeiro do sonho de Nabucodonosor e das visões de Daniel? Olha, cuidado quando você for ler o livro de Daniel, porque do capítulo 1 ao capítulo 6 é um relato histórico, e do capítulo 7 ao capítulo 12 são profecias. O que está no capítulo 7 de Daniel está relacionado com o que está escrito no capítulo 2, entendeu? Não é que é uma sequência, vocês estão entendendo? Então, do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Daniel, relato histórico. Do 7 ao 12, profecia. Já acabou, já acabou. 9h20. Visões do livro de Daniel. Então, Nabucodonosor teve um sonho, né? Quer dizer, ele teve um sonho e não lembrava do sonho. Aí Daniel teve que falar o que ele tinha sonhado, não foi isso? E aí Daniel falou assim: eu vi uma imagem, a cabeça de ouro, peito de prata, abdômen, essa parte aqui de baixo, até essa parte de baixo de bronze, e as pernas de ferro e os pés de ferro com barro. Aquela estátua, ela teve um cumprimento para a época, que ela falava dos 4 impérios principais que dominaram a terra. A cabeça de ouro fala da glória do império do Nabucodonosor, né, que foi o babilônico. Depois veio o peito de prata, que eram os medo-persas. A barriga de bronze ali fala do grego. E o exército grego de Alexandre, ele era conhecido pelos escudos de bronze, que quando eles iam lutar, eles faziam questão de lutar contra o sol, e quando os inimigos viam, eles ficavam mexendo o escudo assim, brilhante, polido, e os inimigos ficavam apavorados. Não, Deus colocou até isso, né? Usou a parte do bronze, que já falando do que aconteceria lá com Alexandre o Grande. E depois as pernas de ferro fala do Império Romano, e o pé, que ainda fala do Império Romano, é quando ele ficou desestruturado, né? O Império do Leste, o Império do Oeste, do Oriente e do Ocidente. E aquela pedra que está vindo do nada lá, vocês estão vendo? Aquela pedra fala de um reino eterno. Foi uma pedra que foi cortada sem mãos, e ela bateu nos pés daquela estátua lá, e ela foi para a lona e acabou com tudo. Então aqueles 4 reinos, aqueles 4 impérios, babilônico, medo-persa, grego e romano, tiveram um tempo. Tanto é que o Império Romano foi um dos mais excelentes, foi um dos piores também no sentido assim, de mais terríveis. Mas também eles
faz uma referência aos últimos tempos, tá? Nós vamos falar na próxima aula sobre isso daí. Então aquela pedra, irmãos, sabe quem é aquela pedra? Quem se arrisca? Quem é aquela pedra? Quem é aquela pedra de esquina que foi rejeitada? Jesus, irmãos. Então ela vai bater naquela estátua, os impérios que tiveram começo e tiveram fim, ninguém lhes faz menção, e Jesus, e toda a construção que se preza, ela começa com um alicerce, com uma pedra, né? Quando se faz uma igreja, se constrói, aí faz a inauguração, aquela pedra fundamental, não é isso? Então o reino de Jesus, ele representa aquela pedra que veio, destruiu os reinos humanos, e ali vai ser estabelecido o reino eterno do Senhor. Amém? Coisa maravilhosa. Acabou. Vamos terminar. A gente vai dar sequência então na próxima semana, ainda sobre a grande tribulação, mais algumas características, os dias tenebrosos, enfim, mais algumas coisas interessantes para a gente ver sobre a grande tribulação. Alguém tem alguma dúvida? Está dando para entender, irmãos? Ou estou me fazendo entender? Deu para entender? Seja sincero. Senão a gente vai mudar aqui a didática, né? Porque a gente pensa que está falando, pensa que está abafando e está... Oi? Quando a igreja for arrebatada, existe uma cadeira na teologia que nem todos aceitam, mas eu entendo, eu acredito, que é chamada dispensação bíblica. A história da igreja, a história da humanidade, ela é pautada em dispensações, em fases. Então nós estamos numa fase chamada fase da graça. Então quando a igreja for arrebatada, essa fase vai terminar, porque nós somos arrebatados. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso, vai se cumprir Zacarias, né, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa, Deus ainda vai dar mais uma chance. Deus vai dar chance na grande tribulação, Deus vai dar chance no milênio, sabia? E mesmo no milênio, depois de Jesus estar reinando 1000 anos, tem gente que vai se levantar contra Cristo. Acredita um negócio desse? Mas eles vão ser destruídos. Não vai ser igual a batalha do Armagedon, vai ser uma batalha rápida, de Gog e Magog. Depois vai se estabelecer o trono branco e depois o estado eterno. Mas o que eu falei foi o seguinte, que quando a igreja for arrebatada, não é que o Espírito Santo de Deus vai junto. O Espírito Santo de Deus vai e vai ficar também, que o Espírito Santo de Deus é onipresente, ele está em todo lugar, porque ele é Deus. Você está entendendo? Vai, mas ele vai ficar aqui também, ele não é Deus? O Espírito Santo de Deus é Deus? Um dos atributos de Deus, quais são os atributos de Deus? Onipresença, onisciência e onipotência. Onipotência, pode todas as coisas. Onisciência, sabe todas as coisas. E onipresença, e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele foi com a igreja, mas permanece aqui. O que a palavra de Deus diz? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. A palavra permanece, irmã. Vai ser levada à igreja, mas a palavra permanece. As testemunhas não vão ficar pregando? E quem é que vai, de certa forma, convencer os homens? É o Espírito Santo. Então vai haver salvação. Claro que ele vai ter que pagar com a sua vida. O Espírito Santo me convenceu. Mas, nego velho, é contigo mesmo agora. Então, ou você morre pela causa do Evangelho, ou você vai enfrentar a segunda morte. Pois não. Sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo de Deus, acho que a dificuldade que os crentes têm
é de não considerar o Espírito Santo como Deus, porque ele tem os atributos de Deus. Ele vai com a igreja, claro. É ele que vai, inclusive é o Espírito Santo de Deus que vai nos transformar. Nós vamos ser transformados, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só que ele vai ficar aqui porque ele é Deus. Concorda comigo? Não tem de onde se esconder do Espírito Santo de Deus, porque ele é Deus. Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira tramaram lá dentro de casa. Ó, vamos fazer o seguinte, nós vendemos por tanto, vamos falar que nós vendemos por outro tanto, aí a gente vai dar o dízimo menor, tá legal? Valeu, já é, vamos lá. Aí, na hora que eles botaram o pé lá, o que Pedro falou? Por que mentiste ao Espírito Santo? Estava lá. Está em todo lugar, irmão. Amém? É complicado. Vamos lá. Vamos ver se eu posso também contribuir para ajudar. 7 são as dispensações. A presente dispensação, ela é chamada dispensação da igreja e também do Espírito Santo. O que significa isso? Que agora o Espírito Santo está agindo de uma maneira, ele está aqui com a igreja. Mas o Espírito Santo agiu nas outras dispensações. Nós estamos na 6ª dispensação. Mas nas 5 que se foram, ele agiu. Não como ministério, não como dispensação, mas como divindade. A igreja a ser arrebatada, a ação será divindade, não mais o Espírito Santo aqui. Vai estar como divindade. Como divindade. Ele vai estar. Vai operar. Então, quem quiser ser salvo, vai ter que pagar com a vida. Com a vida. Melhorou? Amém? Muito bem. Pastor Taranto vai voltar na terça-feira que vem, dia 23. Eu vou pegar dia 1º e dia 8 de março. Estado eterno. E o pastor Elias vai voltar no dia 15. No dia 15 de março. Um apanhado geral. Ele vai ver o que vai fazer. Então, tá bom assim, irmãos? Porque ele vai dar 2 aulas, eu vou dar 2, e o pastor Elias também. Ele deu a primeira e volta no dia 15, eu vou dar dia 8, 15, ele volta para uma paginada geral. Amém? Muito bem. Isaac chegou. Não é o filho de Abraão, não. Está lá. Ele esteve lá em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau também não? É Senegal. Foi lá também? Foi lá. Viagem boa. Bateu muito tambor. Aí é que a coisa pega pesado. Mas ele está ali. Voltou até mais gordinho, meio queimado, rapaz. Olha lá, meio queimado. Ele ficou igualzinho um adolescente brincando com esse negócio de zapa. Botou para o mundo inteiro o que ele fez lá. Que Deus abençoe. Deus abençoe. E o irmão ali, o cantor, você vai cantar outro dia aqui, você já cantou bastante no domingo, e olha, ele trouxe o CD. Tem. Quem quiser, ajude meu irmão. Olha, eu recomendo, eu ouvi o CD dele. Ontem em casa trabalhando, ouvi o CD. Quem quiser, pode levar R$10. De pé, por favor. Orando para encerrar a nossa reunião, nosso missionário, venha cá. Amém. Quando é que o irmão volta para Guiné-Bissau? Vem cá pertinho de mim, aqui. Quando é que vai? Quando é que volta para Guiné-Bissau? Dia 1º de abril. O dia da mentira? Você não vai aplicar esse golpe na gente, não? Dia 1º de abril.
Ele aniversariou e ele vai sair com o pastor para comprar um negocinho para ele. Jesus é bom. Amém? É o nosso missionário. Lá está a esposa dele. Cadê a menina? A menina está no colo de outra lá. Essa menina está fazendo sucesso. Deus abençoe. Então vamos orar. Oremos pelo pastor Rui. Oremos pela irmã Alzenir. E na quinta-feira agora temos um culto com a nossa juventude aqui na igreja. Quinta-feira. Vem cá, meu filho. Você vai orar, rapaz. Você não quer orar, não? Olha lá, hein? Ele vai orar para despedir o povo de Deus. Apresentemos o pastor Rui. A irmã Alzeni. Abigail também, minha irmã. Não está bem. Não está bem. Acho que a enfermidade está até perturbando a cabeça dela. Oremos. Pastor Melo vai fazer exame de saúde amanhã. Nosso irmão ali. Quantos mais necessitam nas orações? Então, o irmão vai orar. Pastor Joel. Vem aqui impetrar a bênção apostólica. Isso, fica aqui do nosso lado. Meu Deus, já está animado. Aquele tempo de militar. Não, pá, volta lá. Amém? Deus abençoe. Nosso irmão ali vai. Você leva o CD, eu recomendo. Amém? Oremos. Ó Santo querido nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, ó Deus, que chegou a nós através do Teu servo, Pastor Taranto, Pai. Jesus, apenas em um esclarecimento, ó Deus, que os Teus filhos, Pai Santo Deus, estão nos trazendo a essas dificuldades que o mundo inteiro tem, mas só o Seu conhecimento, Pai, nessa noite, e nos dê entender e como será após esse tempo, Pai. E nós queremos, ó Deus, pedir àqueles, ó Deus, que estão dedicando sobre o ensino da Tua palavra aqui nessa igreja, Pai. Quero pedir ao Senhor que o Senhor continue capacitando, Pai Santo Deus. Capacitando, porque o Teu povo antes pereceram por causa do conhecimento, Pai. Mas agora nós precisamos do esclarecimento, Pai Santo Deus, porque as coisas são muito confusas, Pai. E eu te peço, pastor Adilson, capacita ele, pastor Taranto, capacita ele, pastor Elias, capacita ele, o pastor Edemos, capacita ele, Pai Santo. E demais todos que estão aí, nos dar a entender quando eles falarem, Pai. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor livre e guarda daqueles que estão com o enfermo. Cura, Pai Santo Deus, porque o Senhor é o autor, é o médico dos médicos, Pai Santo Deus. Aqueles que já fez aniversário, Pai Santo, da saúde, ó Deus, para que eles continuem a viver, fazer a Tua obra, Pai Santo. E assim nós te pedimos, Pai Santo, por esse presente do dia, que o Senhor abençoe todos por amor ao Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos leve em paz, livra-nos de todo o mal. Amém. Amém. Antes da bênção apostólica, estão satisfeitos com o trimestre? Amém? Primeira mão. Depois de você perder o gerente, ontem eu estive com o gerente, falou comigo. O próximo trimestre, atenção, sobre a graça. Bom. O próximo trimestre, nós vamos estudar sobre a graça. E me parece que é o comentador lá do Piauí. Parece que é ele. Então vai ser bom, não é? Amém. Então, pastor. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, o Deus de amor e de paz será convosco. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão
do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Cumprimento o seu irmão, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bom, pastor Joel. Deus abençoe, viu?